Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Mateus está no capítulo 23, dos versículos de 27 ao 32. Disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é uma continuidade do discurso que vimos no Evangelho de ontem. Pois a vida nova que Jesus quer implantar no coração de cada pessoa vai na contramão de toda a hipocrisia, de toda a arrogância religiosa do seu tempo, onde as pessoas religiosas se julgavam superiores às outras por saberem um pouquinho mais da palavra de Deus. Ora, se você se julga melhor que o outro por conhecer um pouco da palavra de Deus, você já está atestando que nada conhece da Santa Palavra. Pois quem a conhece percebe que a palavra de Deus é como um tesouro de onde se tira coisas novas e velhas. Quer dizer, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais vamos nos revestindo de humildade. E vamos percebendo que ainda há uma longa estrada para percorrermos no caminho da santidade, no caminho da perfeição. A palavra de Deus assimilada faz de nós pessoas mais humildes, mais humanas, mais solidárias. Quem conhece a palavra de Deus nunca vai se julgar superior a ninguém, porque essa palavra nos ensina a ser os últimos, a procurar os últimos lugares e se colocar diante das pessoas como servos de todos. E o que é mais interessante, se colocar como servos inúteis. Ou seja, fazemos somente o que deve ser feito e nada mais. A palavra de Deus, assimilada por cada pessoa, deve gerar um coração humilde e contrito. Como diz uma canção, deve gerar em nós uma pequena alma. O que seria essa pequena alma que Santa Teresinha fala? A pequena alma é a alma que se porta pura como a alma de uma criança, simples, serviçal. É aquela alma que tem por meta um único desejo: em tudo amar e servir. Se você, ao conhecer a palavra de Deus, já se julga santo, tem alguma coisa errada. Eu tenho muito medo, vocês me desculpem confessar, mas eu tenho muito medo dessas pessoas que já se julgam santas. Porque essas pessoas acabam fazendo o terror da vida de tantos membros
de uma comunidade. Como também aquela falsa humildade, sabe? Aquelas pessoas arrogantes, prepotentes, mas que se revestem de uma falsa humildade. Eu sou uma poeirinha no mar, né? Eu sou, né, uma pessoa tão... Eu tenho muito medo das pessoas que têm necessidade de exaltar a sua humildade. Quem é humilde nunca fala isso, porque na verdade nunca se percebe humilde. Está sempre achando um ponto ou outro que precisa ser trabalhado na sua vida. Ou seja, a palavra de Deus desta quarta-feira ela é muito clara. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Por isso somos todos irmãos. Porque somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós não devemos jamais nos colocar acima ou abaixo de ninguém. Por isso eu entendo quando o Gênesis diz que o Senhor criou a mulher da costela de Adão, nem acima, nem abaixo, do lado, amigo, companheira, irmã. As pessoas se julgam melhores que as outras por causa de bens, de posição social. Mas o Evangelho diz que essas pessoas são como sepulcros caiados. Muitas vezes nós vamos ao cemitério e tem cada sepultura bonita, coberta de mármore, de granito, com cada imagem belíssima, com muitas flores, e outras sepulturas só com um pouquinho de terra em cima, uma florzinha pequena, uma cruz de madeira. Mas faz a experiência de abrir as duas sepulturas para você ver se lá dentro o que existe não é igual. Ou seja, nós não podemos ser como sepulcros caiados, nos valer da nossa aparência, da aparência de pessoas boas, de pessoas santas, de pessoas humildes, de pessoas caridosas, quando por dentro de nós só existem mentiras, falsidade, ganância, egoísmo, prepotência, hipocrisia, tudo que o Evangelho dessa quarta-feira enumera como atitudes, sentimentos que nos descaracterizam, que fragmentam a beleza da imagem de Deus que deve existir em cada pessoa. Por fora, bela viola, já dizia minha avó, por dentro, pão bolorento. Não se preocupe tanto com a aparência, porque se o seu interior não for formoso como a sua aparência, o seu interior acaba atraindo a sua aparência e revelando aos outros quem realmente você é. Enquanto eu estou aqui e você lá, eu te olhando de longe, eu posso te idealizar como uma pessoa perfeita. Mas o que será que eu vou encontrar quando eu me aproximar de você? Será que eu vou sentir o cheiro da rosa ou dos excrementos que existem no interior de cada sepulcro? Contribuímos para a morte das pessoas, depois a exaltamos. É o que Jesus diz: agora estão construindo sepultura para os profetas, enfeitando os túmulos dos justos, mas fomos incapazes de defendê-los. Até jogamos um pouquinho de pimenta quando as pessoas atiravam pedra. E agora que eles morreram, nós estamos enfeitando os túmulos e dizendo que eles eram bons. Talvez eles fossem bons. Você
é que não deve ser tão bom assim. Porque se fosse, não iria colaborar com a morte dos profetas. E aí as pessoas chegam a dizer, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. E aqui eu lembro daquela música que Elis Regina cantava. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É isso que o Evangelho quer dizer. A gente critica as atitudes do passado, mas o nosso presente é igual ou pior. Palavras se perdem no vento. Atitudes é o que de fato constrói uma história. Nós não precisamos de cristãos que vivam da teoria. Nós precisamos de cristãos que vivam a prática. O cristianismo não pode ser uma simples teoria. O cristianismo tem que ser praticado. E para que a prática dos teus atos revele de fato o projeto de Deus para os homens, transforme o teu interior. Adapte o seu interior à palavra de Deus. Comece a lapidar a sua vida interior. Por isso é muito importante a gente trabalhar a nossa espiritualidade. A gente ter um diretor espiritual que nos guie, que nos oriente. É este homem interior que deve se renovar a cada dia. Se por dentro formos belos, o nosso mundo exterior acaba sendo iluminado, acaba sendo ornado também de beleza. Nunca se esqueça, o exterior vai para a terra, será destruído. O que permanecerá é o nosso interior. Do que você tem cuidado mais? Com o que você tem se preocupado mais? Com o exterior que passa ou com o interior que permanecerá para sempre? Que Deus ilumine a tua consciência e te ajude na busca pelo seu eu interior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.